Olá pessoal, na plateia de hoje vamos abordar o assunto cinema nacional. E ao meu lado, Raimundo Alves, diretor e produtor de audiovisual. E aí, Kelly, beleza? Tudo bem, Rai? Tudo jóia. Vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória? A minha trajetória é quase que a mesma trajetória de todos os outros produtores de Goiás, né? E até mesmo do Brasil, porque é a mesma batalha para todo mundo, a mesma dificuldade, a mesma obstinação, sempre em busca de uma novidade, né, cultural, para que a sociedade possa tomar conhecimento desse fato. Quais são os principais obstáculos que você enfrenta? Os principais obstáculos é a falta de dinheiro, né, a falta da iniciativa cultural, porque a gente sempre esbarra nos projetos, os projetos sempre esbarram nas leis, né, porque falta lei de incentivo, falta apoio cultural, né, esse eu acho que é o principal motivo. Fala um pouco sobre o Cateca, ganhou o prêmio. O Cateca foi uma história interessante, porque pesquisando sobre algo para trazer para a sociedade, algo de informação cultural, e a gente chegou no Cateca, né? Porque era um quadrinho que a gente sempre observava, que está ali no jornal e todo mundo sempre comenta e as pessoas sempre falam: você já tem mais de 30 anos que escreve no jornal e ninguém sabe direito a identidade desse cara, assim. Ele assina Cateca, mas a gente não sabe quem que é o Cateca. Aí nós fomos atrás do cartunista que faz o Cateca, que é o Britos, né? E descobrimos que o cara é o Cateca, né? O Cateca do personagem é o mesmo Britos, enfim. Por que ele é o mesmo Britos? Porque ele sempre está brigando pelas coisas que... Ele está sempre brigando pelas questões do povo, sempre brigando por novas linhas de ônibus, está sempre brigando com a companhia de água, com a companhia de luz, com a polícia, enfim, então ele é aquela pessoa. Os dois se fundiram. Os dois são a mesma coisa. E aí nós fizemos a proposta para ele, para fazer o documentário sobre a história, a trajetória da vida dele. E deu nisso, no Cateca, num filme legal, bacana, informativo, cultural e agressivo. Bom, aí surgiu o jornal Pasquim. Não demorou muito. O Enfio. Pera aí, rapaz, vá parando. Se a gente não explicar direitinho, o que esse pessoal aí tá falando? Vai ter leitor, não, telespectador, que vai entender nada. Vai ficar mais por fora que muda de rio. Solta o glossário aí, rapaz. Ô, filha. Rai, fala pra gente um pouco do HO, como que foi. Eu fiquei sabendo que você foi pra lá falar com o Hélio de Oliveira com uma intenção. Eu fui procurar o Hélio de Oliveira porque eu estava dirigindo um documentário sobre o Arte Deco em Goiás. E me informaram que ele era um fotógrafo antigo que tinha várias fotos sobre o Arte Deco, né? Daí, chegando lá, a gente descobre que o senhorzinho lá, o fotógrafo, o Hélio de Oliveira, aquela coisa carismática, tinha no seu acervo mais de 35 mil fotos de uma Goiânia que a gente conhece hoje, né? Uma Goiânia projetada para ser uma capital, uma mini Paris, né? Vamos dizer assim. E aí começamos a conversar sobre aquilo e veio o start de fazer um documentário sobre a trajetória dele também. E aí saiu o HO, o primeiro fotojornalista de Goiás, né? O senhor com 35 mil fotos, fotógrafo particular do JK na campanha de senador por Goiás, o único fotógrafo que fotografou cronologicamente a construção de Brasília, né? Então aí a gente falou, pô, que baú de ouro é esse, né? E começamos a fazer a pesquisa sobre essa história toda, o que a gente ia abordar, se era a trajetória do fotógrafo ou se era uma trajetória política de Goiás, né? E acabamos optando por isso, por a trajetória política de Goiás que o fotojornalista acompanhou. Ele foi fotógrafo do Pedro Ludovico, fundador da capital, e depois dos outros governadores, até chegar no Marconi Perillo, né? Então, assim, foram 50 anos de produção.
e deu esse trabalho belíssimo, essa história bacana. Riquíssimo, né? Assim, culturalmente é uma história muito interessante. Pena que o poder não tem, assim, o governo não tenha a vontade de pegar um filme desse e distribuir em escolas públicas, enfim, porque é um material de interesse da sociedade, né? Eu, infelizmente, não posso fazer milhões de cópias e sair distribuindo para todo mundo. Mas é um material que está aí, é uma coisa a se pensar. E para a gente encontrar esse material? Esse material ou você encontra comigo ou com o próprio Hélio de Oliveira, né? E agora na Cara Vídeo também. Na Cara Vídeo. Na Cara Vídeo vai ter uma cópia a partir desse mês que vem. Vai ter algumas cópias lá na Cara Vídeo. Dr. Pedro foi uma figura ímpar em Goiânia, em Goiás, por exemplo, né? Do pouco que eu conheço da história dele, ele apoiava a Revolução de 30. E teve uma época que eles tentaram tomar Rio Verde e ele foi preso. Ficou preso em Rio Verde. Depois eles mandaram que ele fosse levado para a capital do estado, que é Vila Boa. E o Oicora, como que foi esse projeto? É riquíssimo também, né? Resgatar a história. O Oicora foi um trabalho pensando no centenário da Cora Coralina, né? E enquanto o Festival Internacional de Goiás pensava em fazer uma homenagem para ela, né? Que fizeram uma homenagem, mas uma coisa bem superficial. Aí nós fizemos esse filme, o Oicora, que também não foi classificado no festival, não sei porquê. Foi premiado no Recife, ganhou prêmio. Aqui em Goiás ele não entrou no FICA, não entra no Goiânia Mostra Curta, não entra no Fecine. Eu acho que é por causa do tema da Cora mesmo, que sempre foi, né, apedrejada por toda a sua vida. Apesar de ter uma obra riquíssima, ainda consegue ser um pouco discriminada em Goiás em algumas coisas, entendeu? Esse filme, principalmente, ele não roda aqui. Goiás é um local que ele não vai rodar porque ele não é aceito. Agora, se fosse um filme ruim, não seria premiado no Recife, não seria premiado no interior de São Paulo. Então, fica essa pergunta, por que não em Goiás? Né? Minha jovem perguntadora, eu poderia responder a sua pergunta com uma simples palavra: esperança. Poetisas, Cora, porque, como disseste, só depois de muitas eras foi que chegaram os poetas. E os projetos futuros? Projeto futuro, nós estamos agora desenvolvendo um projeto para fazer um documentário sobre a construção de Brasília, né? Que é um documentário também que aborda a história do Hélio de Oliveira, então como fotógrafo pioneiro, que fotografou o início da construção até a inauguração, e a história dele também com o Juscelino Kubitschek, né? Então tudo isso vem dentro desse projeto, Brasília 50 anos. Rai, então eu tive que agradecer a sua participação, ficou muito legal. Obrigado. E quer fazer um convite para você apresentar um quadro. Um quadro? Que quadro? Um quadro Cinema Nacional, onde você vai entrevistar diretores, produtores de todo o meio de cinema. O que você acha? Eu topo, desde que seja uma coisa que a gente possa estar falando sobre as nossas dificuldades, então como produtor, as nossas dificuldades como realizador, eu acho que é um espaço bacana, tamo aí. Então tá aí, o quadro é todo seu, bem-vindo. Obrigado.